Ok. E... Tá. E aí a minha ideia, então, é cobrir o projeto, enfim, mostrar o projeto do nada, como se vocês tivessem chegado pela primeira vez nele. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, tenham dúvidas, vocês discutam, reclamem, do tipo, não entendi isso, não entendi aquilo. E neste projeto, como a ideia é mostrar um exemplo, eu vou mostrar até o HDL. Então, a ideia é também abrir o HDL e mostrar o funcionamento, o formato, que é o que a gente espera de um projeto que vai funcionar, que funciona quase de primeira. Também vou dar uns contra-exemplos aqui de quando não funciona nem a pau o HDL em si. Mas vamos lá. Então, o enunciado é esse aqui, o contexto correspondente é tentar fazer o cálculo de hit combo. Então, tem um jogo, qualquer coisa do gênero, que o objetivo do hardware é saber quantas vezes a pessoa acertou em sequência, ou seja lá que ele tinha que acertar. Enfim, pode ser toque de uma guitarra, pode ser a pessoa pisando no lugar certo lá no Dance Revolution, mas qualquer coisa do gênero. O ponto todo tem um hit que vem de algum sensor externo, não interessa muito para o nosso projeto, e o que a gente vai fazer é processar esse hit. Qual que é o processo correspondente? Está aqui, as entradas são reset para inicializar e o clock, né, porque, enfim, a gente vai fazer um circuito síncrono, e o hit, que é essa entrada externa que indica os acertos do usuário. Aqui embaixo tem o comportamento correspondente. As saídas que a gente quer mostrar é o score, o pontos, a pontuação da pessoa, tem umas regras para calcular aqui, e o combo específico, quantas vezes ele acertou em sequência. Então, tem aqui as entradas possíveis que pode assumir esse hit. Ele pode ter, por exemplo, ele tinha que apertar um botão, apertou o botão, então é um. Ou ele não tinha que apertar um botão naquele momento, ele apertou o botão, então ele errou, né? Quem jogou Guitar Hero fica com um barulho bizarro de guitarra, coisas do gênero. E aqui tem a pontuação em si. O que interessa, no final das contas, é aqui os 2 bits do hit, né, que são as entradas, e como é feita a pontuação. Então, se o cara acerta, simplesmente o score é somado do valor do combo atual mais 1. Então, tem uns números na sequência para dar exemplos. Quando ele erra, ele pega o valor do combo, que estava até aquele momento, multiplica por 2 e soma no score. E zero combo. Né? Enfim, ele recebe vezes 2, mas o combo zerou. Então, enfim, é só para quando ele sair do combo, ele recebe o máximo possível do combo. E se ele não devia fazer nada, mas ele acabou apertando, aí tem algumas diferenças. Se ele estava num combo muito grande, a gente não sacaneia muito ele. Ele vai receber combo mais 1, e o combo é dividido por 2. Então, ele não perde todos os pontos. Agora, se ele estava numa sequência pequena, aí é muito parecido com um erro aqui. Ele simplesmente zera o combo e o score soma 2 vezes o valor do combo atual. E o outro caso, que é, enfim, nesse clock ele não tinha que fazer nada, ele não fez nada, não errou, então simplesmente mantém o score, mantém o combo, nada a ser feito neste clock. Então, este é o comportamento. Aqui tem alguns exemplos do que deve ser feito. Quando vocês verem no test bench, vai ter algumas coisas muito parecidas com esses números. Na verdade, esses números todos aqui eu gerei usando o test bench em si. Então, peraí que alguém quer entrar de fora, isso? Não, tá certo. Deixa eu só acertar aqui. Foi. Então, tem aqui alguns exemplos de, ele está acertando, então como está subindo, e o score está subindo também, né? Percebe que o score sobe exponencialmente. Exponencialmente ou quadraticamente? Que é quadraticamente. À medida que vai tendo combo, ele vai somando, aí quando ele erra, ele recebe 2 vezes o valor do combo, e tem as várias combinações aqui, mas para entender o problema que eu dei essa especificação. E a entidade, né? Enfim, como vai passar por um judge, eu não vou rodar nenhum judge de fato, mas eu posso rodar o test bench que tem aqui e ver o resultado. Tem aqui a especificação, a interface, o entity correspondente, com clock, reset, hit como entradas e score com as saídas, um de 31 bits, outro de 15 bits. Isso é a especificação. Então, como eu normalmente sugiro que façam, em boa parte dos nossos projetos estava mais ou menos nessa pegada, né? Uma primeira ideia
eventualmente faz um código em C, não precisa necessariamente do código em C, mas ajuda a pensar no funcionamento das coisas. E só um segundo que tem... Ah, tá, tem alguém tentando entrar. Escrever um código em C ajuda a entender o problema. Você vai usar esse código em C para construir o seu HDL? Não. Pelo amor de Deus, não. Se você tentar usar esse código em C para construir o seu HDL, você vai se dar muito mal. Próximo slide explica exatamente isso. Mas, enfim, tem aqui um exemplo de um código em C que daria um comportamento similar. Até para, se você quiser gerar entradas e saídas para um teste bench, isso aqui seria útil, né? É uma utilidade para um código em C, é você conseguir gerar as entradas e as saídas esperadas com algo que você domina melhor, né? Espero se você domina melhor na disciplina, que é a programação em C em si. Então, aqui eu gerei duas variáveis globais, score e combo, é só porque C não pode devolver duas coisas, né? Você devolve uma coisa só. Então, eu gerei com variáveis globais, que, enfim, dá para pegar de qualquer lugar, mas hardware pode entregar quantas saídas você quiser. Então, não precisaria, essa questão de variável global versus local não se aplica aqui. Mas o interessante, de fato, é isso aqui. O que tem que fazer é ficar lendo de uma entrada, no caso a gente tem um in, aqui eu fiz um fget, qualquer coisa maluca que a gente precisar fazer de leitura da entrada, e pega o valor do hit e guarda isso localmente. Então, vai lendo as entradas indefinidamente, enquanto não entrar um null, você vai fazendo leituras, e aí verifica se acertou ou não. Então, se o cara deu 00, aquele caso que ele não devia ter feito nada, não fez nada, tá tudo certo, não faz nada. E os outros casos estão todos aqui. Se for 01, então, se o combo for grandão, você só divide por 2 o combo e depois soma o valor do score. Esse e depois em C funciona, que é uma maravilha. Em hardware não existe exatamente esse e depois, você tem que fazer o ASM correspondente. E aqui, no caso, se você errar, então, dobra o score, e o combo vai para 0 na sequência. Então, em C, essa sequência aqui é importante, senão dá caca. Em hardware, isso aqui vai acontecer ao mesmo tempo, mas não tem problema, vamos fazer o ASM para mostrar como essas coisas acontecem. E no último caso aqui, quando ele vai acertando, você primeiro soma o combo e depois soma o combo, que já dá o combo mais um, né? Então, de novo, a ordem aqui é importante. Se você tentar fazer isso aqui em hardware, não vai funcionar, porque vai rodar o combo mais ao mesmo tempo em que roda o score soma com o combo. Então, a gente tem que fazer o ASM pensando nesse detalhe de temporização. Como fazer isso? Então, seu primeiro passo, C, acho que é o mais tranquilo. Se você começar a fazer o HDL desta forma, já aviso, você vai se dar mal. Falei várias vezes, recebi alguns códigos de pessoas perguntando, poxa, professor, por que não funciona? Bom, porque você está escrevendo C, não hardware. É a razão mais simples de você tentar fazer uma coisa parecida com isso. Lá no Architecture, começa um process com tudo que você precisa de entrada e começa a programar alguma coisa. Então, aqui tem a score recebe, score mais o combo deslocado de 1. Qualquer coisa que você colocar dentro de um processo gigantesco, espere que dê caca. Assim, talvez funcione, mas a probabilidade de não funcionar é enorme. E, na boa, se você pedir ajuda, a única ajuda que a gente vai conseguir falar é desencana de fazer isso. Isso aqui não funciona, isso não é C. O sintetizador não faz mágica. Ele tenta transformar isso aqui num hardware e ele provavelmente vai falhar miseravelmente. Então, não tente construir a partir do código em C o seu hardware, não vai funcionar. O jeito certo, e por isso que a gente explica, por isso tem uma disciplina para explicar isso, senão a gente estava tendo Mac 2166, né, 2166, mas Simplício. Tendo programação em software de novo. Simplício, você me ouve? Fala, Marco Túlio. É praticamente fazer isso que eles tentam, é praticamente como mudar o problema. Ele está mudando o problema ao tentar resolver como se fosse uma linguagem C. É isso, cara. Desculpa, não resisti, aí te atrapalhei. Até mais. Tranquilo. Enfim, mudar o problema... Eu não sei se mudar o problema é a melhor frase. Eu diria que é evitar o problema, não estar encarando o problema. Está tentando resolver de um jeito que não é resolvível. O que eu tenho dito para as pessoas é que você está tentando fazer isso aqui. Tentando encaixar o bloquinho redondo no triângulo. Não funciona.
não é para fazer, não é para funcionar. Então, talvez como criança tentou fazer isso, às vezes até dá, tá? Você dá umas marteladas, o negócio entra, mas normalmente não vai funcionar. Então, não tente fazer isso. Não é isso que a gente quer ensinar para vocês, a gente quer ensinar como fazer de verdade. Então, vamos para o de verdade, para o que funciona. De fato, vocês vão ver que o meu código segue isso aqui. Tá, para quem tentou fazer isso, tá, não se sinta tão mal assim. Eu fiz isso muito na graduação, eu xinguei muito VHDL por fazer exatamente assim, até eu descobrir que o problema era eu. Então, um process, na verdade, process é uma coisa que se você conseguir evitar ao máximo, você será mais feliz. Usa process só quando for estritamente necessário. Vinícius, professor, estou com uma dúvida em relação à declaração do entity. No EP1, o nome da entity dada é igual ao nome de uma variável da entity. Quando eu tento rodar meu assessment, ele reclama. Seria isso um problema no meu código? Depois manda o exemplo específico. O nome da entity é o nome de uma variável da entity. Talvez, é bem possível que dê problema. Não necessariamente porque os sintetizadores de VHDL são razoavelmente espertos, eles sabem do que você está falando, mesmo que você duplique o nome, para algumas coisas, mas não para tudo. Então eu sugiro, e eu normalmente dou nomes diferentes para tudo, para não ter esse problema. Eu sugiro renomear a sua variável, mas, enfim, não é o fim do mundo copiar, ser a mesma. Por exemplo, quando é dentro da entity, tipo, esse reset aqui, um sinal dentro da entity e um sinal com o mesmo nome aqui dentro, não tem problema. Os contextos são diferentes, mas, sei lá, tem um combo manager aqui. É algo assim, talvez decaca, talvez ele não saiba o que diabo você está querendo dizer aqui. Sugiro fortemente dar nomes diferentes. Uma boa prática, de qualquer forma. O judge entende se enviarmos uma entity diferente da fornecida, então, não. Ele vai fazer eu vou mostrar o test bench, vai ficar mais claro. Não, então, o que eu falei não mude o nome da entity, eu falei muda o nome da sua variável. É isso. Não muda o nome da entity em si. É porque o judge, ele vai puxar esse nome aqui. Não vai funcionar. Eu vou mostrar no test bench o que o judge faz, e aí deve ficar um pouco mais claro. Volta nessa pergunta, por favor, Vinícius, quando eu estiver mostrando o código do test bench. Ok? Então, em não havendo mais comentários, vamos fazer como a coisa funciona de verdade. Isso aqui foi o que a gente fez com as aulas com vocês, tá? Porque a parte mais deveria ser a parte mais difícil de fato, porque é o projeto, é a parte que exige um certo raciocínio em cima. O HDL, a partir do projeto, tem que sair razoavelmente fácil, porque é a tradução do que está aqui. Então, se você faz essa fase, o HDL vai ser o que vai te dar menos trabalho. Então, promessa. Então, vamos às fases de construção do RER. Primeira fase, constrói o diagrama SM, constrói o circuito, constrói a sequência que você enxerga como sendo a máquina de estados que resolve o seu problema. Então, aqui eu tenho uma inicialização, o score vai para 0 e o combo vai para 0, é isso que eu tenho que fazer aqui na inicialização do meu circuito. E enquanto eu estiver nesse reset, enquanto eu não sair do reset, não colocar o reset em 0, eu vou ficar nesse estado aqui de start. Importante, tem mais de um jeito de resolver o problema. Este aqui é um bom jeito, não é o único. Mas, enfim, em geral é bom ter um estado inicial que você inicializa tudo e você sai dele quando tiver um start, ou quando, no caso aqui, um sinal externo de start, né? No meu caso aqui, quando não tiver um sinal externo de reset, quando o sinal for para 0, coisa do gênero. Mas, enfim, tem um estado inicial, para onde eu vou e fico nele enquanto o reset não sai de 0. E aí, o que me interessa, né, tem só uma entrada, então o que eu tenho que olhar de verdade é esse hit. Se ele for 00, 01, 10 ou 11, são todas as possibilidades. Se for 00, é aquele que não faz nada. Esse aqui é o estado mais fácil de todos. Não precisa fazer nada quando for o 00. Você simplesmente vai para o próximo estado na sequência. Vai se refletir já no código, na sequência que a gente vai fazer. Se for um 1, tem que fazer duas coisas. O score tem que receber score mais combo mais 1. E é importante esse mais 1 aqui, diferente do código C, porque
esse incremento aqui, esse combo mais, ele vai ser ativado, né, todas as coisas que eu coloco aqui nesse estado, eles são ativados em paralelo. Eu estou ativando o hardware, vou ativar, né, assim que eu projetar ele, que vai fazer isto aqui. Eu tenho uma coisa parecida com um registrador, vou jogar para dentro desse registrador o valor que já está no registrador, mais um outro valor. Então, no momento do clock, da borda de subida do clock, que vai entrar isto aqui. Então, o combo ainda não foi incrementado para isso aqui acontecer. E, ao mesmo tempo, eu mando o combo ser incrementado. Ah, mas não tem problema de, talvez esse cara seja incrementado antes desse cara aqui ser incrementado. Em um circuito síncrono, isso não deve acontecer. Assim, se você fizer o projeto e simplesmente colocar essas duas linhas, uma do lado da outra, isso não deve acontecer porque é feita a leitura no instante em que tem o clock. Então, como você fez a leitura nesse instante, ainda não deu tempo de propagar esse combo mais, não tem como. O faça o incremento acontece no mesmo tempo que você fala, leia o combo. Ler vai ser muito mais rápido do que fazer o incremento. Então, é muito difícil você ter algum problema do tipo que a leitura aqui vai ser feita no instante correto. Lembre-se que isso aqui vão ser flip-flops, né? Quando você carrega alguma coisa para algum lugar, você está usando flip-flops para fazer isso. Se você está usando flip-flops, no instante que estiver subindo, ele faz a leitura. E aí vai demorar um tempinho para aparecer na saída, mas a leitura já foi feita com aquele flip-flop naquele instante. Ok? Então, este cara aqui, os dois acontecem ao mesmo tempo, vai funcionar. Tem o caso de erro. O caso de erro, eu simplesmente pego 2 vezes o valor do combo e zero o combo na sequência. Então, enfim, os dois acontecem em paralelo de novo, mas, de novo, a leitura deste cara aqui vai ser feito antes deste cara receber o valor zero, do combo receber o valor zero. Então, não deve ter problema. E tem o último caso aqui, para ter uma outra condição a mais. Quando é 0,1, você tem que verificar o valor do combo. Se for maior ou igual a 16, tem um comportamento diferente de se for menor do que 16. Então, aqui é o comportamento se for menor que 16, é o mesmo estado que a gente já tinha, o estado de erro. E tem o estado, chamei aqui de fair, que é, se for maior ou igual a 16, você pega score mais combo mais 1, e o combo agora, ele é dividido por 2. Então, você faz o shift para direita de 2. Aliás, estava errado aqui, né? Acho que eu pus shift para... eu multipliquei por 2 aqui. Estou errado nesse slide. É para a direita. É divisão por 2, isso aqui, né? Você desloca para a direita de uma posição, portanto, você está fazendo a divisão por 2. Ok, até aqui? Todo mundo está tranquilo com esse código, com esse ASM? Porque isso aqui é o que dá a solução. A parte mais difícil é essa aqui, de fato. Do ponto de vista de construção, esta é a mais difícil. Tanto que é a que a gente costuma, nos projetos anteriores, pelo menos, sempre a gente tentava ajudar vocês a construir esse ASM. Alguém fala sim ou não no chat, só para ter certeza que a pandemia não matou todo mundo, eu estou num cenário pós-apocalíptico. Obrigado. Então tá. Então, esta é a construção. O que eu faço na sequência, então? Tendo isto, eu vou identificar o que eu preciso construir de fato, né? Quais são os elementos que eu preciso... vale, Marco Túlio, fique à vontade para escrever. Para falar também, não tem problema. Quais são os elementos do circuito que eu preciso para fazer essas coisas acontecerem? Que eu vou ter que fazer uma soma, que eu vou ter que fazer um shift, enfim, que elementos eu preciso? E para isso que a gente teve várias aulas sobre alguns elementos razoavelmente canônicos. Somadores, contadores, registrador de deslocamento. A gente deu vários construtos comuns, porque eles aparecem em muitos cenários, e a gente vai construir eles em HDL para poder utilizar. E para facilitar a construção dessas coisas aqui. Vocês precisam ficar restritos aos canônicos que a gente deu? Não. Quer construir um registrador que soma, multiplica por 2, divide por 3? Manda ver, não tem problema. Mas é importante conhecer os básicos para, a partir deles, ser construindo coisas. Então, vamos ver o que a gente precisa, que é a parte do fluxo de dados, olhando todas as operações que a gente vai ter que fazer aqui. Então, a gente precisa zerar coisas, aqui tem todos os resultados. A gente precisa zerar coisas, que são... Vamos lá. A gente precisa guardar coisas. Tem o score que a gente precisa guardar e o combo que a gente precisa guardar. Por
Por que a gente precisa guardar eles? Porque o valor deles recebe o valor anterior mais alguma coisa. Então, o valor futuro deles pode depender de um valor anterior. Então, a gente tem que guardar isso. E o elemento que guarda, a gente viu isso em aula, são os registradores. Espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar. São os registradores. Então, a gente vai precisar de registradores para o score e para o compo. Né? Os valores são atualizados, então eu preciso guardar os valores antes da atualização para poder atualizar. Este cara aqui, o score, eu preciso somar valores nele. Então, eu vou precisar de uma coisa parecida com um somador para fazer essas somas. Ou então, só para facilitar a minha vida, vou fazer um registrador somador. É um registrador que tem externamente uma entrada que você consegue fazer o valor interno somado com o que está na entrada. Não quero fazer isso. Quero fazer só um registrador, vou colocar um somador combinatório do lado. Manda ver, não tem problema. Eu construí com um registrador somador porque é realmente simples. Né? A única operação que eu vou ter que fazer é essa. Então, para mim, faz sentido construir um registrador somador, que vocês viram, inclusive, em aula. Aqui, para o combo, é um registrador também, só que ele tem um registrador que às vezes eu vou ter que somar 1, então o registrador com aquela capacidade de contagem, somar 1 é uma boa para construir ele, só que não é sempre só somar 1, às vezes eu vou ter que dividir por 2. Então, vocês viram também, a gente apresentou para vocês, foi na aula do Marco Túlio, se não me engano, registrador de deslocamento. Você pega os bits e shifta eles ou para a direita ou para a esquerda. Aqui eu só preciso shiftar para a direita, né? Dividir por 2. Mas, enfim, eu vou precisar. Então, eu vou fazer um registrador, que é ao mesmo tempo um contador, eu posso somar 1, e eu posso fazer deslocamento para a direita de uma posição nele. Dá para fazer com elementos mais genéricos do que isso, mas só preciso dessas duas operações, então eu vou criar 2 pinos. Um que permite eu somar, e outro que me permite deslocar para a direita, por exemplo. Então, eu vou mostrar isso já no hardware em si, mas é um jeito de construir. Não gostei, está muito complexo, tem muito pino. Não tem problema, faz só um registrador contador, e esse registrador contador, você faz ele com um load paralelo, coloca os fios de deslocamento entrando nesse load paralelo, né, nessa carga paralela. Neste caso, você consegue fazer o shift externamente, digamos, né, com um elemento que vocês já viram. Pode ser também. Eu juntei os dois em um só, dentro do registrador de deslocamento, ele já sabe fazer o deslocamento para a direita. Vou mostrar o código também para isso. E como o score pode receber algumas coisas, eu vou colocar um MUX para fazer as diferentes possibilidades. Então, em estando aqui, uma coisa que a gente não fez nas outras aulas, para vocês fazer o VHDL, me parece razoável mostrar para vocês os componentes agora. Então, eu vou compartilhar aqui, deixa eu dar stop sharing, depois eu volto na apresentação, mas eu vou mostrar o código para construir esses elementos todos aqui. Depois a gente vai interligar eles para conseguir, de fato, fazer a solução. Mas vamos já dar uma olhada nesses elementos, registrador somador, registrador, contador, divisor, essas coisas malucas que eu criei. Então, me dá um segundinho. Eu vou fazer share da tela inteira, que eu acho que é mais fácil. Vocês têm esse código, então vocês podem dar uma olhada no código em si. Aqui eu estou abrindo com o Notepad++, mas qualquer editor que vocês gostem, manda ver. Esses caras todos, esses elementos que fazem coisas, eles em geral vão dentro do fluxo de dados. Então, eu tenho aqui as coisas que eu preciso do meu fluxo de dados, um registrador somador de 32 bits, né? A entrada dele lá do score é de 32 bits, então eu fiz um registrador somador de 32 bits. O que ele tem? Ele tem a capacidade de aumentar a fonte. Posso? Melhor? Eu sugiro que todo mundo baixe também o código que está lá no E-Disciplinas, tá? Talvez seja mais fácil de vocês verem até... eu estou mostrando um pedaço, vocês querem ver outro. Marcos, se aumentar um pouquinho mais, fica melhor. Um pouquinho mais. Porque ainda está... Aí, cara, acho que aí deu. Aí fechou. Obrigado. Então, beleza. Eu estou falando de quem está assistindo aqui, do ponto de vista de quem está assistindo, então perfeito. Eu acho que pode ser dos alunos, né? A minha tela é grande. Eu sou ceguinho, né? Então... Tranquilo.
A minha tela aqui, com a pandemia, eu nunca fiquei tão feliz de comprar uma tela que tem umas, sei lá, quantos raios de polegada tem essa tela, mas acredito. Eu comprei para jogar videogame. Vamos lá. Então, eu tenho, esse registrador. Normalmente, o registrador tem o clock reset, normal. E como ele é um somador, eu permito que ele some, né? Então, se eu colocar esse enable add aqui nele, não é CS, eu choco. Mas, enfim, a gente pode conversar depois, Alex. Como tem o enable add, é para permitir o incremento. Então, se eu colocar em 1, ele soma quando tem a borda do clock. Tem o CIN, né? Como é um somador, pode ter a soma entrando, né? O valor do carry de entrada. E aqui eu tenho o valor que pode ser somado em paralelo. Então, eu posso simplesmente adicionar dados, ou eu posso somar 1, desculpa, ou então somar a entrada paralela. Por que eu coloquei esse CIN aqui? Por que ele é útil? Porque aqui no meu projeto, eu tenho que somar uma entrada paralela mais 1. Então, eu posso usar esse CIN internamente para facilitar a minha vida. E o parallel add, aqui, a entrada de soma, é para poder somar o combo diretamente. Né? Às vezes combo, às vezes 2 vezes combo. Mas eu vou acertar isso já já. E a saída paralela, né? O resultado do registrador pode sair. E aqui está a implementação correspondente a isso. Tem o sinal interno de 31 a 0, que eu estou declarando ele como unsigned. Por que unsigned? Porque eu sou preguiçoso e eu vou usar este numeric bit que permite fazer somas diretamente. Então, ao invés de fazer um somador interno, umas construções malucas, que a gente ensinou para vocês, são úteis. Tem cenários que é melhor fazer daquele jeito diretamente, ao invés de ficar brincando com unsigned. Mas quando são muitos bits, é melhor, você vai trabalhar com bit vector, fazer uma soma de várias coisas, é melhor ir direto no que o HDL entrega para você. Não é inútil saber um somador, mas quando é grande, é ruim fazer um somador na mão muito grande. Enfim, é ruim do ponto de vista de dar trabalho. Do ponto de vista de otimização, você consegue fazer otimizações grandes nesse caso. Mas como o objetivo aqui não é otimização, eu vou declarar esse sinal interno aqui só para fazer as somas, como unsigned. E aqui eu estou usando o CIN, e para fazer as somas de coisas no HDL, eu tenho que somar coisas que sejam do mesmo tipo. Eu não posso somar qualquer coisa com qualquer coisa. Então, criei o bit vector aqui só para receber o valor do CIN. Então, o que esse CIN vec faz? Pega o CIN, o valor do CIN, e coloca todo o resto em 0. Então, no final das contas, eu estou fazendo um fio, um conjunto de fios aqui, para poder receber esse CIN no bit menos significativo, e todos os outros bits eu estou colocando em 0. Se você quisesse fazer uma coisa do tipo isso aqui, ó, escreve 32 bits, escreve 31 vezes zeros e depois concatena com CIN, dá na mesma. É equivalente o código. É até mais fácil de enxergar o que diabos está acontecendo. Mas aqui está com menos linhas, simplesmente o bit 0, o menos significativo recebe 100, todos os outros recebem 0. É só uma otimizaçãozinha, nada absurdamente complexo aqui. E aí vem o bendito process. E perceba que o process é simples, é curto, e só está aqui porque ele é necessário, não tem como tirar ele daqui. Como é um circuito sequencial, que recebe coisas quando tem um clock, você precisa pôr o process. Mas a cada linha do process é um comandozinho que é o mais básico possível. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou fazendo um reset síncrono, se vier o rising edge do clock. Tem gente que prefere fazer se o clock mudar, clock event and clock igual a 1, dá na mesma. Eu prefiro rising edge, que é mais fácil. Se o reset for 1, então eu simplesmente coloco um monte de zeros aqui. Dá para escrever 0, 31 vezes também, se vocês quiserem. Aqui é um jeito também curtinho de escrever tudo zeros. E caso contrário, então, o reset está em 0, aí eu vou verificar se eu estou permitindo a soma. Se o enable add for 1, aí eu somo.
Somo o quê? Eu pego o valor que está internamente, somo com a entrada paralela, que é do tipo bit vector, então tem que fazer... É meio que um cast aqui, é só... Você sabe que isso aqui tem 31 bits, né? Só que é um bit vector. Só que eu vou fazer uma soma. Eu sei que você não sabe fazer soma de um unsigned com um bit vector. Então, considere isso aqui como unsigned, enxergue isso aqui como unsigned e some ele. E tem mais um outro cara que eu quero que você some, eu quero 3 coisas somadas. Some esse cara de 32 bits aqui junto também. Dá para fazer mais otimizado do que isso, porque esse CINVEC aqui ele vai gerar um registrador em algum lugar com 31 bits, muito provavelmente. Eu preciso de um bit só, podia fazer o carry-in, então dá para otimizar isso. Mas é um jeito rápido de fazer script. Pode falar, Marco Túlio. Desculpa fazer o papel de advogado do diabo. Vai lá. A gente sempre insiste com o pessoal de fazer o process o mais enxuto, de tal maneira que ele fique sempre cuidando apenas da transição de estados, correto? Isso. E, de certa forma, aí você já não está fazendo um pouco de fluxo de dados aí, você não está fazendo um pouco de lógica ao fazer essa soma, mais um aí dentro, papel do fluxo de dados? Não, mas isso é o fluxo de dados, eu estou mostrando o componente do fluxo de dados. Eu sei, mas isso não faria parte daquela lógica que ficaria para fora da unidade de controle? Como é completamente combinatório, é só uma soma, não precisa necessariamente. É que o fluxo de dados ele vai receber um comando do tipo, é para somar o que está vindo da minha entrada paralela? Se sim, então eu somo. Só por isso. É que eu acho que vai ficar mais claro essa brincadeira do fluxo de dados de unidade de controle quando eu mostrar, de fato, a construção com fluxo de dados de unidade de controle. Aqui eu estou simplesmente construindo um registrador de 32 bits que ele consegue fazer 2 coisas. Ele consegue se zerar e ele consegue pegar o que está na entrada e somar com o que está localmente. É só isso. Não estou nem pensando no projeto em si. Eu estou construindo um componente que sabe fazer isso. Está claríssimo. Obrigado. Ok? Ok, Jorge, muito professor, claro, usar o EDA Playground traz alguma complicação? Se trouxer, eu estou ferrado, que é só o que eu uso. Então, acredito que não. Só é importante você configurar... Eu vou executar esse código aqui com vocês no EDA Playground, tá? É só importante configurar o GHDL lá no EDA Playground, porque... Não precisa instalar o GHDL se você não conseguir. Deu pau no GHDL, desencana, vai para o EDA Playground, não perde tempo brigando com isso agora que você tem que entregar coisas, briga com isso depois que acabar a disciplina, que você vai precisar no futuro do GHDL, potencialmente, pelo menos. Vai do EDA Playground mesmo, é onde eu tenho executado. Eu executo local também, para ter certeza que está funcionando, mas o meu teste inicial é sempre via EDA Playground, que é mais fácil. Menos comandos, é muito mais... cliques em pontos diferentes. E a última coisa desse meu registrador, a saída paralela recebe esse valor interno aqui. Então, é recomendado você não ficar jogando dentro de process. De novo, process é uma coisa meio que dos infernos. Pode dar muito erro quando você faz coisas no process. Então, é ruim você ficar colocando as entradas e as saídas diretamente aqui dentro. Então, em geral, é bom, uma boa prática, pelo menos minha experiência de dar pau, coloque as saídas paralelas fora do process, pegando alguma coisa que eventualmente você calculou dentro do process, não tem problema, alguma coisa interna. As entradas e saídas dentro do process costuma dar mais dor de cabeça do que ajudar. Murilo, eu enfrentaria algum problema implementando um subtrator nesse registrador, além do somador que tem nesse exemplo do combo? Provavelmente não. Só que você tem que pensar nos sinais, né? Teria que ter, sei lá, algo parecido com um enable sub aqui. Else, algo assim, enable sub. E aqui você subtrai. Algo assim. É isso que eu estava pensando, Murilo? Em vez de criar um sinal a mais, posso só colocar um else. Bom, aí ele só subtrai, então, tá. Murilo, se você só colocar um else aqui, o que vai acontecer é que se você não habilitar a soma, você está habilitando a subtração. Pode ser, só que é isso que você quer ou você quer manter o valor anterior? Porque perceba que se o enable add estiver em 0, significa aqui que eu não faço nada, né? Se o reset não está em 0.
Então, aliás, desculpa, o reset não está em 1, eu não estou resetando. Só que se eu não estou habilitando a soma, significa que eu não estou somando também, eu não estou fazendo nada. Então ele tem um estado de repouso. Se você coloca um else aqui, significa que, se eu não estou somando, eu estou subtraindo, né? Ou soma ou subtrai. Não, beleza, se você quer um ou soma ou subtrai, não tem problema. Daria para fazer. Enfim, aí é o que eu fiz aqui. Então, seria algo como else. Não lembro se else tem then ou não. Algo assim. Funciona. O que isso aqui vai ser feito em termos de hardware? Eu vou mostrar melhor o desenho lá adiante. Quando fica uma coisa razoavelmente um sinal, uma coisa, com essa cara aqui, o process, o sintetizador não se perde. Ou pelo menos ele dificilmente se perde. Por quê? Porque o que ele vai fazer aqui é simplesmente, ele vai criar vai ter um botão lá de reset, que ele vai fazer o reset de tudo. Então, aquele negócio que vocês viram já, que a gente mostrou para vocês, os sintetizadores sabem fazer registradores com um sinal de reset. Ele vai conseguir fazer uma boa, porque você tem uma coisa que ele... isso aqui eu sei, isso aqui é um reset. Ao bater o olho nisso aqui, você, como projetista, você consegue ver o que está acontecendo. Isso aqui é um reset. O sintetizador vai conseguir também. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele vai saber que ele tem que habilitar uma região do código que tem lá um somador combinatório que faz a soma desses 3 elementos. Na verdade, ele vai precisar de 2 somadores. Isso aqui vai ser traduzido em hardware para 2 somadores que recebem aí 3 elementos de 32 bits, soma tudo e dá nessa saída aqui. E o carry, vai ter um carry, né? Enfim, é um somador, né? Vai ter um carry out, eventualmente. Como você não está pegando ele aqui, simplesmente ele é ignorado, né? A saída fica em aberto no circuito. E a mesma coisa aqui, você vai conseguir saber construir um subtrator, né? Isso aqui, o menos significa construa um subtrator dentro do meu circuito. O mais significa construa um somador, de 32 bits, no caso, dentro do meu circuito. Isso aqui é realmente simples para um sintetizador entender. Por isso que é importante deixar bem enxutinho o que vai dentro de um process. Isso é um registrador somador de 32 bits. Vão tirando dúvidas, espera aí que não tem auto-scroll. Vinícius, professor, eu acho que entendi a questão do entity que você comentou antes, mas acho que existe um problema no enunciado do EP1 então, mas posso ter entendido errado. Vamos falar com... Manda um e-mail, Vinícius, para mim e para o Glauber, mais para o Glauber do que para mim, que ele é o dono do EP1, e aí a gente vê o seu caso específico, acho que é mais fácil. Arthur, o CENVEC que vai representar o valor do combo? Então, aqui, vamos lá, eu estou tentando puxar os pedaços do projeto para vocês verem aos poucos. Não vamos nos preocupar ainda com o valor como a gente vai usar esse negócio. Aqui eu mostrei para vocês um fluxo de dados que precisa de um registrador somador que consegue somar coisas e pura e simplesmente. Então ele consegue somar coisas que vêm direto da entrada paralela e somar coisas com a entrada paralela mais um eventualmente, um CIN. Então, eu estou construindo um elemento abstrato, já a gente vai combinar as coisas. Agora, o CENVEC vai representar o valor do combo? Não, ele vai representar esse mais um aqui, ó. O valor do combo, a gente vai usar a entrada paralela. Esse primeiro elemento aqui, ó. Eu somo um cara de 32 bits e eu somo ou 0 ou 1. No caso, quando eu precisar somar mais um, eu somo esse cara. Quando eu precisar somar só 2 vezes combo, ó, tá vendo aqui que eu preciso de 2 vezes combo, sem mais um? Então, nos casos que eu não vou precisar de mais um na entrada, eu vou simplesmente usar o CIN em 0. E nesse caso aqui, eu vou usar o CIN em 1. Tem outras formas de fazer? Claro que tem. Isso aqui podia ser um somador que sabe já multiplicar por 2, mas eu não vou colocar a multiplicação por 2 dentro desse registrador. Ele sabe somar alguma coisa que vem de fora. Eventualmente com CIN, que a gente está acostumado com isso, com soma, né? Soma com CIN é razoável. Mas então, ou eu somo combo, ou eu somo 2 vezes combo, eu vou ter que verificar o que eu recebo aqui, por isso que eu fiz um MUX, vou fazer um MUX já. Recebe 2 vezes combo, às vezes com CIN, às vezes sem CIN. Ok? Eu estou mostrando os elementos, porque a gente vai usar esses elementos já. João Vilar, sempre quando eu uso o numeric bit, tem que colocar os sinais como unsigned para poder somar ou subtrair. Que eu saiba, o numeric bit, ele sabe fazer somas com bit vector. Eu nunca faço, porque alguns sintetizadores não gostam. O GHDL eu não sei se deixa ou não.
Então, em geral, é bom você chamar de signed ou unsigned para fazer. Alguns sintetizadores fazem com bit vector e vão embora, mas não todos. Então, é bom chamar de signed, se você quiser com sinal, ou unsigned, se você quiser sem sinal. Eu não vou saber dar uma resposta completa, se sempre vai funcionar ou não. Que eu saiba, alguns sintetizadores topam, mas eu garanto para você, se você fizer com unsigned, vai funcionar, sempre. Ok? Então, esse foi o primeiro registrador, que ele sabe somar uma coisa que vem na entrada dele, ou ele sabe zerar. São as duas únicas operações que ele sabe fazer. E o segundo registrador, tem que ficar repetindo, tá? Esse cabeçalho aqui para cada entity que você fizer. Isso é importante, por conta do GHDL não topa um cara lá em cima com tudo, tá? Que é o cara que sabe fazer contagem, então ele sabe somar 1, e ele sabe fazer uma divisão por 2. É um Register Counter Halver. Sei lá, é o negócio que eu juntei aqui, um registrador de deslocamento com registrador contador. Dá para fazer com mais elementos. Eu fiz com um só, simplesmente porque é fácil, é uma linha fazer esse tipo de coisa, então é tranquilo jogar dentro de um process isso. Não vai dar um grande trabalho. Então vamos lá, o que faz esse meu bendito de counter halver? De novo, declarei um sinal interno aqui, só para facilitar, é a mesma coisa que eu tinha falado no caso anterior, construir um sinal que eu jogo ele para fora depois. É mais fácil fazer assim, não é obrigatório. Muito provavelmente, se eu jogasse o paralelo indiretamente aqui interno, é bem possível que funcione também. Mas isso aqui é uma boa prática. Tudo que vai para a saída, você coloca como sendo... tipo, se tem algum sinal no process internamente que vai fazer coisas, deixa ele lá quietinho, e a saída em si, você coloca como algo que pega do que foi processado ali dentro do process. Facilita. Então, só me repetindo aqui. O que esse cara sabe fazer? Ele sabe se resetar, igualzinho o outro. Né? Todo mundo vai para 0. Ele sabe contar. Então, se o count for 1, ele faz o valor interno mais 1. Então, ele vai fazer um somador, no final das contas. Aqui você pode jogar o 1 diretamente, porque ele vai fazer a conversão para você. Não é um problema. Aqui eu tive que fazer uma briga com o CIN, porque o CIN era um sinal. Mas você soma 1, soma 5, soma constantes aqui, ele é espertinho, ele sabe fazer a conversão para você. Se você quiser criar uma constante com valor 1 e colocar aqui também, não tem problema. Né? Se quiser fazer uma coisa mais explícita, soma 0, 0, 0, 0, 0, 1 aqui, também vai funcionar. Mas isso funciona, tem formas de escrever. E se eu mandar ele, não estou mandando ele contar, mas estou mandando ele dividir por 2, aí o que vai acontecer é uma divisão por 2. Eu estou fazendo um shift para a direita. Esse aqui é exatamente o código que a gente mostrou para vocês de um shift register. Você coloca o 0 na esquerda, né, o cara que entrou, e concatena com todos os bits, exceto o último, né, o 0, você joga fora. Todos os outros bits do 15 ao 1, você coloca na direita. E aí, a saída está vindo aqui. O paralelo out está pegando o resultado deste cálculo que está aqui. Importante relembrar, isso quer dizer que ele vai fazer um teste, depois isso? Não. O que você está falando para o sintetizador, nesse caso, não é fazer uma sequência de testes aqui, ele não faz sequência de testes. Ele simplesmente gera hardwares para fazer isso, para fazer isso e para fazer isso. E cada um desses ifs, eles não são verificados exatamente de forma sequencial. O que vai acontecer é que vai ter um MUX, que vai dizer, né, esta condição aqui, quando o reset for 1, ele vai ativar este pedaço do hardware, que zera. Quando o MUX detectar que este pedaço está em 0 e este aqui está em 1, ele vai fazer isto aqui, esse pedaço do hardware que vai ser ativado, vai ser ativado um somador lá. E quando for 0, 0, 1, o que vai acontecer é que ele vai ativar este pedaço do hardware em que é feito o shift para a direita. É isso que vai acontecer no final das contas. Ele constrói um hardware com isso aqui, ele não faz uma sequência. No final das contas, é parecido com... Se você fazer isso aqui na mão, sem o process... primeiro vai ser difícil, porque tem um valor aqui que você usa como saída, mas seria parecido com... Ele vai olhar reset... Vamos fazer aqui, ó, reset count half. Vai criar uma variável parecida com isso aqui, e ele vai olhar, quando for 100...
ou seja, fiz reset, aliás, 1 e qualquer outra coisa, né? Quando for isto aqui, ele vai ativar este pedaço do hardware. Quando for 0 aqui, mas for 1 no count, ele vai ativar este pedaço do hardware. Opa. E quando for, a única situação, quando for 001, né, só tiver o halving em 1, ele vai ativar este pedaço do hardware. Então, é isso que um process faz, no final das contas. Não tem nada a ver com C. É simplesmente uma construção amigável para você conseguir fazer coisas sequenciais. Ok? Então, mostrei os dois elementos que eu preciso. Vou agora... Explica a parte do bit vector internal, por favor. Isso aqui? Essa última linha? Isso aqui, o que eu estou fazendo é simplesmente pegando um sinal internal e jogando para dentro, para uma saída, um ponto da saída, que é um parallel out. Por que eu estou declarando isso aqui com bit vector? Isso aqui é um fio, tá? Tem um ponto do meu circuito que eu chamei de internal, e este ponto do meu circuito está sendo ligado nesse outro ponto do meu circuito que eu chamei de parallel out. Por que eu não posso fazer isso direto? Porque o VHDL vai reclamar, mas o internal é do tipo unsigned. O parallel out é do tipo bit vector. Você não pode fazer uma laranja e ir para uma maçã. Aí você fala para ele, não, são duas maçãs. É simplesmente uma maçã verde e uma maçã vermelha. São dois valores de 32 bits. Não tem por que você me encher o saco. Então, é isso que eu estou falando aqui. Falando para o bit vector. Esse sinal que eu tenho aqui, que eu declarei como existindo dentro do meu circuito, ele aparece aqui na saída. Eu posso mostrar logo na sequência, quando estiver mostrando o fluxo de dados, eu mostro exatamente onde está o internal e onde está o parallel out. Talvez facilite. Guilherme, professor, nos exemplos que a gente possui entrada início, nós precisamos colocar início em 0 quando o trabalho acaba, não mudamos seu valor. Início não é uma saída externa? Se início for uma saída, uma entrada externa, se início for uma entrada externa, você nunca força o início em nada. Porque é a mesma coisa que você... O que seria o equivalente em hardware a uma entrada externa do tipo 0 ou 1 início? É uma chave. Pensa no botão de tomada. Você liga a lâmpada e desliga a lâmpada. Então, quando alguém ligar a lâmpada, colocou o início em 1, o seu circuito não deve tentar colocar a lâmpada em 0, porque senão o seu circuito vai tentar fazer um curto-circuito. A lâmpada está ligada no 110 volts. Você vai lá e o seu hardware liga esses 110 volts num 0 volts. Você acabou de fazer um curto-circuito, você queima o seu hardware. Então, é uma má ideia. Se o início for uma saída, uma entrada externa, você deixa ele quietinho lá. Quando o cara quiser trocar o valor dele, ele que mude com uma lâmpada, enfim, externamente, né? O circuito externo vai ter que fazer essa mudança para você. Professor, a dificuldade dos projetos é crescente? Tipo, o projeto 1 é mais fácil e o 4 é o mais difícil? Razoavelmente, sim. O 1 é para ser o mais fácil, o 2 não é muito mais difícil do que o 1, o 3 é um pouquinho mais difícil do que o 2, e o 4, aí eu vou deixar o Marco Túlio falar o quanto ele acha que é difícil. Mas é um pouco mais difícil do que o 3. Não é absurdamente mais difícil. Eu não diria que ele é mais difícil, mas ele é diferente. Como vocês já devem ter visto, tem um componente externo, você tem que fazer uma engenharia no test bench, mas ele não estamos pedindo unidade de controle, estamos pedindo só fluxo de dados. Mas vamos continuar no pique do Simplício aí, que está muito bom. Tudo bem, Vinícius? Não é o fim do mundo não conseguir fazer o 1. Se você entender isso aqui, você consegue fazer o 1, o 2 e o 3 fácil. Assim, e se você fizer o 1, o 2 e o 3 fácil, o 4, então, com o pé nas costas. Então, beleza. É que o 4 eu não vi ainda com detalhes. O que eu recomendo é pegar, na verdade, esse código aqui e tentar adaptar. Se você entender, porque isso aqui tem todos os elementos que você vai precisar, em todos os projetos. Então, considere com carinho esse código que a gente entregou para vocês. Mas, voltando aqui, porque a única coisa que eu queria mostrar é, só para não ter um baque muito grande de ficar mostrando design e código. A partir do momento que você identifica esses elementos, já pode começar a codificar. Vou precisar de um cara assim, assim, assim. Depois você vê como que você vai ligar eles.
Mas criar os componentes, criar essas entities aqui, ó, pode ver que eu só criei as entities aqui. O entity architecture correspondente, né? Eu digo comportamento. Ainda não estou ligando eles, já eu vou ligar. Mas conseguir identificar os elementos que você precisa e colocar eles aqui é essencial. Principalmente quando for registrador, umas coisas mais complexas que você tem que construir de fato. Bom, então eu já mostrei basicamente o que precisava. Aqui precisa só um cara que consegue verificar se é maior ou igual a 16. Você pode fazer com maior ou igual mesmo, um comparador completo, mas como é só um número 16, você pode fazer um OR, né? Se tiver algum valor 1 entre os bits do quarto bit até o 15º, então é maior ou igual a 16, dá para fazer. Perdão. Dá para fazer assim. E o fato de ter um MUX aqui, mas o MUX é fácil de resolver também, a gente vai ver já não precisa de um componente MUX para isso necessariamente. Dá para fazer direto no código. Assim como dá para fazer um somador direto no código, dá para fazer um MUX direto no código com aquele with select ou algo parecido. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Em não tendo perguntas, eu vou adiante para começar a interconectar essas coisas. Então, vamos lá. Construir. Agora eu sei que eu preciso do meu fluxo de dados. Agora eu preciso interligar esses elementos do fluxo de dados. Né? Enfim, são elementos soltos ainda. Interconecte eles, depois a gente interconecta no HDL. Vamos lá, parte a parte. Primeiro eu vou pegar aquele regscore lá, que é o cara com 32 bits, que consegue fazer tanto soma paralela, com dado paralelo, ele tem a capacidade de ter um CIN ali, ou então ele simplesmente faz o reset, né? Então eu posso resetar ele, ou eu posso somar coisas nele. Eu fiz o componente aqui que tinha essas entradas todas. Tem o CIN, tem a possibilidade de reset, tem a possibilidade de fazer a soma, né? Fazer a carga do valor que está aqui para dentro, e ele tem uma saída paralela, esse velho S aqui. Aqui são nomes razoavelmente aleatórios, eu vou usar eles quando estiver fazendo a construção completa, né? São nomes que eu estou dando para o meu uso desse meu componente dentro do circuito. E aqui na esquerda eu fiz o que seria equivalente se você não gostou desse registrador que sabe somar. Quer fazer um registrador puro e colocar um somador? Tranquilo, vai funcionar também. É isso que está dentro, no final das contas. E, sinceramente, o sintetizador ele vai criar isso aqui para você, tá? Esse cara aqui não é canônico, ele não sabe fazer uma coisa assim diretamente, não tem um componente pronto lá. Ele vai fazer isso aqui, mas ele sabe fazer um somador, ele sabe fazer um registrador, então, tranquilo. Então, esse score é um cara que consegue somar a entrada paralela para tratar o combo, né? Uma função do combo, que às vezes é combo, às vezes é 2 vezes combo. Desculpa, às vezes é combo mais 1 e às vezes é 2 vezes combo. Então, enfim, eu vou ter que tratar isso aqui nessa entrada, mas já mostro. A segunda coisa que eu preciso é do bendito do combo. Então, tem um registrador lá que ele consegue ser incrementado, chamei aqui de enable wink C, a entrada correspondente, mas ele tem lá sei lá como é que eu chamei o do combo, eu chamei de count. Então, eu vou ligar o count neste sinal que eu chamei de enable wink C. Já, a gente já chega lá. Eu posso resetar e eu posso fazer a divisão por 2. Então, os sinais estão todos aqui de comandos que eu vou conseguir mandar para esse registrador. E a saída, eu vou jogar diretamente para fora, para o combo, e eu posso fazer uma comparação se ele é maior ou igual a 16, porque é um teste que eu tenho que fazer aqui, né? Aqui no meu fluxo de dados, no meu ASM, eu preciso fazer esse tipo de teste. Então, quem dentre esses componentes, sabe me dizer se é maior ou igual a 16? Esse cara aqui sabe. Né? Eu pego o valor do combo, passo para um código combinatório para saber se ele é maior ou igual a 16. Ok? O que está faltando aqui é terminar de interligar, porque o valor que entra no regscore depende do valor do combo. Então, eu vou ter que ligar este cara aqui para dentro, via entrada paralela para ser feita a soma, só que não é direto, né? Eu não somo combo, nunca. Eu somo ou 2 vezes combo, ou eu somo combo mais 1. Então, eu vou ter que fazer uma lógica aqui, e, enfim, são 2 valores que dependem de combo, então, o que eu vou fazer é o cálculo de combo diretamente para cá, ou então eu vou precisar de 2 vezes combo. Então, eu tenho o switch
aqui, desculpa, um MUX aqui, que o que ele vai fazer é pegar hora combo, se esse valor de cell score for 1, ora 2 vezes combo, se o valor do MUX, de entrada aqui, do cell score, for 0. Então, a única coisa que eu preciso é pegar ou de cá, usando esse sinal de controle. Quem que vai me dar esses sinais de controle, esses vermelhinhos? A unidade de controle, porque ela que sabe o que diabo eu tenho que fazer como próximo passo. Pergunta do Jorge Henrique. Professor, a biblioteca Numeric Bit vai permitir com que uma soma ou subtração seja feita sem que tenha que criar um somador ou subtrator do zero? É exatamente isso que a Numeric Bit te dá. Ela dá outras coisas, tá? Mas operações aritméticas, sem ter que fazer do zero, a Numeric Bit te dá. Se você quiser fazer do zero, provavelmente vai ficar mais rápido se você fizer do zero, dependendo da complexidade. Se for razoavelmente pequeno, vale a pena fazer do zero. Isso no mundo real, tá? Aqui, sinceramente, usa o Numeric Bit e seja feliz na disciplina. Mas no mundo real, se você precisar otimizar bastante, se for pequenininho, talvez valha a pena você fazer na mão, fica mais rápido. A mesma coisa C versus Assembly. Não sei se vocês tiveram que fazer Assembly alguma vez na vida. Quem não fez, vai fazer no futuro. Se você faz em Assembly, é bem possível que você consiga otimizar coisas que o compilador não consegue, pensando em C. Aqui é a mesma coisa. Ok, Fernando, usando a Numeric Bit, preciso fazer o complemento de 2? Não diretamente, porque se você subtrai, o que ele vai fazer internamente é somar o valor que foi complementado de 2. Então, o código que alguém sugeriu, deixa eu pegar, eu estava fazendo, acho que era aqui no Enable Add, isso aqui. Alguém sugeriu fazer um negócio assim, né? Else, internal, algo assim, internal igual a uma coisa parecida com isso. Internal menos unsigned disso aqui. O que vai acontecer é que, ao você colocar um menos, o sintetizador ele sabe que você quer fazer uma subtração, então ele vai pegar o somador, vai colocar esta entrada inteira como sendo complemento do valor interno e vai fazer mais um, né, para fazer o complemento de 2. Então, isto aqui, o menos, permite que você já faça o complemento de 2 diretamente, usando a biblioteca pronta. O sintetizador vai fazer o que a questão de ULA fazia na prova final. Inverteu, é isso, cara, inverter o dado e somar 1, fazendo o carry-in ficar igual a 1. Fechou. É isso? Acho que sim, eu não lembro da questão. Não, eu lembro, eu vi as suas questões. Eu lembro porque eu fiz. Então, é isso. Você não precisa fazer na mão este pedaço especificamente. É importante você saber fazer, por isso que a gente explica, porque aí você sabe o que diabos o sintetizador está fazendo. Mas com isso aqui, você, enfim, já consegue fazer o complemento de 2 diretamente. Ok, Fernando? Tranquilo? A Numeric Bit ajuda nesses casos a não fazer na mão. Obviamente, no mundo real, é isso que você vai utilizar, né? A não ser, de novo, que você precisa de bastante velocidade, aí talvez valha a pena você fazer na mão. Tá, então, tem aqui, para eu poder fazer combo mais 1, eu vou vir por este lado, para poder fazer 2 vezes combo, eu venho por este lado aqui. Só tem um detalhe importante, aqui a entrada é 16 bits, eu preciso de uma saída de 32 bits, então esse MUX aqui, ele vai ter que fazer esse ajuste, né, de 16 para 32 bits, porque pode ver que o meu Regiscore recebe 32 bits de entrada. Tem que me virar para processar os 32 bits, então esse MUX vai ter que fazer expansão, é tranquilo no final das contas, né? Você pensa, o MUX na verdade vai dar 16 bits e você preenche a esquerda com zeros. É isso que vai acontecer na prática, mas você tem que colocar esses números para os 32 bits dentro do Regiscore. Então, isso aqui o MUX resolve essa questão de, às vezes, pegar combo mais 1, às vezes pegar 2 vezes combo. E tem uma otimizaçãozinha razoável aqui, que é, você não precisa de um sinal específico de CIN para colocar ele em 1 e 0, porque toda vez que vier combo, toda vez que esse cara aqui, esse cell score for 1, você quer que o CIN seja 1. Toda vez que você pegar 2 vezes combo, não tem o mais 1, então você tem que pôr o CIN igual a 0. Então, quando o seu score é 1, você quer 1 aqui. Quando o seu score é 0, você quer 0 aqui. Então, nem precisa fazer um Carnot para isso, mas é o tipo de coisa. Por que a gente ensina Carnot? Porque, eventualmente, você tem otimizações desse tipo que vão aparecer aqui, no seu circuito, pequenas otimizações.
Aqui é 1 para 1, né? O cell score e o 100 são exatamente a mesma coisa. Eventualmente pode ter mais de um sinal para você minimizar a lógica que você precisa nessas otimizaçõezinhas, você usa um kernel. Aqui eu fiz uma simplificação simples, nem precisa conhecer kernel especificamente. Ok? Isso é o fluxo de dados. Contanto que você consiga mandar o seu circuito, somar na hora certa, né? Somar o valor que está vindo aqui no range score na hora certa, e o valor certo, né? Você tem que dizer qual dos valores vai ser somados. Que você consiga incrementar de tempos em tempos, né? Quando você quiser. Você consiga incrementar o combo. Você consegue zerar tanto o combo quanto o score. E você consegue dividir por 2 o score. Se você fizer as coisas certas nas horas certas, o seu circuito vai funcionar. Guilherme, professor, posso usar a comparação de 2 bit vector como condição de um if dentro de um process? Como if A maior que B, then... dá. O maior, o que vai acontecer é que ele vai construir um circuito que é um comparador. Foi uma das aulas, essa eu tenho certeza foi do Marco Túlio, que faz, tem 2 elementos de 32 bits, ele cria um negócio grandão que faz as comparações todas. O que vai acontecer? O que esse seu if, para que ele vai ser traduzido? Ele vai ser traduzido para a saída desse comparador, e você vai pegar essa saída do comparador, vai jogar no MUX, e esse MUX vai dizer qual dos pedaços do código aqui do process. Então, deixa eu pegar um process aqui, ó. Então, se você tiver um teste grande aqui, com A maior que B, o que vai acontecer é, ele pega o comparador, usa isso como MUX, para ou ativar este pedaço do código, ou ativar este pedaço do código. Então, sim, funciona. Por quê? Porque esse seu comparador, ele dá uma saída binária, 0, 1, e essa saída binária vai ser utilizada no MUX para dizer se vem para cá ou vem para cá. Qual pedaço do código vai ser, qual pedaço do hardware vai ser ativado. Se o cara que faz isso ou se o cara que faz isso. Então, sim, funciona. Mas tem uma coisa importante. Não recomendo colocar coisas minimamente complexas dentro desses caras todos aqui. O ideal é jogar sinais. Por quê? De novo, o processo é meio coisa do diabo. Pode dar pau. E vai ser difícil achar o que diabos está acontecendo. Então, o que eu recomendo? Faz esse A maior do que B como um sinal externo. Aqui, eu vou mostrar depois o fluxo de dados. Cria um lugarzinho, um sinal, chama um sinal de alguma coisa, que fala se A maior do que B ou se A menor do que B. E no process, coloca esse sinalzinho. Vai ficar mais enxuto, vai ficar mais claro as coisas dentro do seu código, porque você tem um sinal específico que faz alguma coisa. Se você precisar alterar, tiver mais gente que compara A maior do que B, você usa lá nesse sinal, é sempre o mesmo pedaço de hardware que vai estar fazendo essa comparação, porque se você coloca em vários lugares, eventualmente o sintetizador não saca que é a mesma coisa, e ele copia o hardware. Então ele coloca um comparador num ponto, para A maior do que B, e depois ele coloca o mesmo comparador em outro ponto, porque ele não sacou que é o mesmo. Então, se você colocar um sinal externo, eu vou mostrar no fluxo de dados, tem várias coisas que são combinatórias no fluxo de dados, e é o ideal, vai ficar mais enxuto o seu código, vai ficar mais rápido o seu código, enfim, recomendo não fazer coisas complexas. Em geral, o ideal é isso aqui, é o que deixa o código mais limpo, e menos propenso a erros. Posso usar OR dentro do if? Pode, de novo, recomendo não fazer isso, mas fazer um sinal externo com OR, e o resultado do seu OR você jogar dentro do seu if no process. Mas pode, não é um problema. Ele vai gerar o hardware, de qualquer forma, com OR. Ele vai ter uma porta OR. Então, A maior que B, OR alguma coisa. Ele vai pegar, gerar um comparador, a saída do comparador ele vai passar por uma porta OR, e ele vai usar isso, a saída desse conjunto de coisas, no switch, no MUX, que diz se executa esse ou esse. Então, funciona. Quanto mais coisas você colocar dentro do if, mais propenso a erros vai ficar o seu código. É isso. Essa comparação que o sintetizador cria funciona com bit vector ou unsigned? Não tenho certeza absoluta. Com unsigned eu tenho certeza que funciona. Com bit vector eu acho que funciona, mas talvez não. Não sei dizer com certeza. Eu acho que funciona com bit vector, tá? Mas bem que maior ou menor talvez não funcione.
porque não tem uma... com maior, menor não vai funcionar, com bit vector não deve funcionar, porque se você não fala se é signed ou unsigned, não tem como eu saber se o número... Vamos pegar o número de 4 bits. 1 é maior ou menor do que 0. Se for unsigned, então é maior. Se for signed, então é menor. Então, eu acho que o sintetizador não vai assumir que é unsigned ou signed, para você não ter a possibilidade de criar um bug que você não vai conseguir enxergar depois. Tenho quase certeza que bit vector não suporta maior ou menor. Quase certeza. Ok? O mago do VHDL na turma é o Bruno Albertini, tá? Ele sabe na lata essas coisas. Eu experimento e descubro. Vamos lá. Então, aqui tem o fluxo de dados. Tem tudo que eu preciso. Só preciso ativar os sinais certos nas horas certas. Então, vamos fazer exatamente isso. Vou criar a unidade de controle que ativa as coisas certas nas horas certas. Quais são as horas certas? Simples, está aqui. É o mesmo diagrama. Eu só preciso saber quando, em qual estado, eu ativo cada uma das coisas. Então, se eu quiser zerar o score e o combo, tranquilo. Reset score 1, reset combo igual a 1. Os meus componentes lá no fluxo de dados já estão preparados para isso. Já criei eles. Na verdade, eu tenho que interconectar. Eu não mostrei a interconexão, vou mostrar já. Eu mostro só o código direto. Aqui eu preciso fazer o score receber score mais 2 vezes combo. Eu já preparei isso lá no fluxo de dados. Eu faço o seu score em 0, porque ele vai pegar o cara da esquerda aqui, ó. Se você olhar no fluxo de dados. Você vai pegar este cara aqui, ó, que está... esse cara aqui, que é 2 vezes combo. E vou zerar o combo. Então, eu preciso de um reset combo em 1. E por aí vai. Então, quando eu precisar somar combo mais 1, ao invés de fazer seu score igual a 0, eu faço igual a 1. E aqui eu precisava dividir por 2 o combo. Maravilha. Eu tenho lá um half C, um comando half C que faz exatamente isso. Aqui eu não preciso fazer nada, e aqui eu preciso fazer uma coisa parecida com o cara de cima, só que eu tenho que incrementar o combo. Então, eu sei os sinais que eu preciso mandar em cada um dos momentos para o meu fluxo de dados. E aí eu criei essa constante aqui, né? Eu tenho que verificar no meu fluxo de dados aqui, se o valor do combo é maior ou igual a 16. Eu já fiz lá no meu fluxo de dados para ele gerar esse sinal. Vou simplesmente utilizar. E o que eu tenho, no final das contas, é sinais de controle saindo da UC e indo para fluxo de dados, e o sinal de condição entrando para cá. Ok? Então, terminei aqui a parte que precisa de algum raciocínio, o resto é quase braçal. Então, vamos para o VHDL. Eu tenho que construir o fluxo de dados do jeito que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui foi o resultado, vocês não reclamaram, então, o que eu preciso construir como fluxo de dados é esse treco. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho esses componentes, criei eles, vou interconectá-los e vou ter que criar essas coisinhas a mais aqui, né? Vou ter que fazer esse MUX, vou ter que fazer um shift para cá, vou ter que fazer esse cara que verifica se é maior ou igual a 16. Coisa que eu não mostrei ainda como faria. Então, vamos ao código. O combo FD é um cara que recebe todos aqueles sinais vermelhinhos que estavam lá. Bom, enfim, ele é síncrono, então tem o clock, ele recebe a entrada, o read, e aqueles monte de sinais vermelhinhos que vem da unidade de controle, e ele dá uma saída que é a saída para a unidade de controle, para eu conseguir saber se o combo é maior ou igual a 16, e a saída de fato do circuito, né, o score e o combo. Então, isso aqui é o que a gente entrega para vocês. O que a gente entrega para vocês é basicamente esta caixa aqui, ó. O que entra e os sinais de controle que estão vindo para... Aliás, desculpa, a gente entrega para vocês, não é o fluxo de dados, né? A gente entrega a caixa inteira, que é com reset, hit, clock, score e combo. Esta caixinha aqui, com esse monte de sinal de controle, é o que eu estou fazendo neste combo FD. Pergunta do Guilherme. Professor, posso usar um signal que só vai ser atribuído um valor dentro de um process, em outras partes da descrição? Pode, não recomendo diretamente. Em geral, o que eu faço é isso aqui. Eu crio um sinal interno, que é a mesma coisa, eu podia fazer isso aqui, ó. Parallel out, parallel out, parallel out, eventualmente faço já o bit vector aqui, ó. Bit vector, se ele for reclamar para mim, eu faço bit vector aqui direto, já faço a conversão. Dá para fazer? Dá. Recomendável? Não. É mais
fica menos sujo o código e menos propenso a isso, você cria um sinal especificamente para ir dentro do process e pega esse sinal e joga para o seja lá o que for fora, que você vai usar depois. É melhor. Isso não quer dizer que vai ficar errado, tá? Funciona. O VHDL suporta muitas coisas, mas a parte chata é quando começa a dar erro e você não sabe por quê, muitas vezes são esses detalhezinhos. Isso aqui são boas práticas, aprendidas depois de apanhar muito, então, sugestão, mas pode, não tem problema. Desde que o signal esteja declarado fora do process, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos à construção desse negócio. O que faz a bendita fluxo de dados? Muito simples. Vamos criar os componentes que a gente utilizou. Então, a gente criou 2 componentes, né? Um header 32 e um counter hover 16. Então, vamos declarar eles como componente. Como é que declara componente? Vocês viram, espero, lá em HDL lá atrás. Você pega exatamente, é copia e cola, tá? Você pega aqui a entity declarada, troca a entity por component. Pronto, você tem um componente dentro do seu código. Você está dizendo simplesmente para o sintetizador, eu vou usar os caras que eu já declarei como componentes dentro desse meu fluxo de dados. Está dentro do meu architecture do Combo FD. Então, cria eles aqui, primeiro passo. E agora, eu vou criar sinais internos para interligar coisas diversas. Então, criei aqui um PAS, um VLUS e um VLUC, que são os caras que estão aqui, ó, no fluxo de dados. Eu vi que eu ia precisar chamar um cara de VLUS que vai para fora para criar o score. O score vai receber esse VLUS, mas enfim, vou criar os sinais que eu estou dando nomes para eles dentro do meu circuito, nem precisava necessariamente, mas eu dei nome para ele aqui, por que não utilizar internamente? Por mais que ele seja exatamente igual a alguma coisa que vai estar na saída. Isso que o HDL faz quando você faz essa coisa aqui, ó, ele liga, então, PAS, algo assim, ó. Na verdade, quem que recebe o PAS é o... Não, PAS ninguém recebe, ou quase ninguém recebe. O score recebe o VLUS. Quando você fala isso aqui, ó, score recebe VLUS, você está falando para ele, ó, liga esses 2 pontos do circuito. Eu dei um nome para ele, um sinal aqui que eu chamei de VLUS, liga isso na saída. Então, enfim, é simplesmente isso que eu estou colocando aqui. É essencial sinais internos? Não, mas como no meu desenho tinha, e fica mais bonitinho assim, eu acho, estou usando alguns sinais extras só para poder ligar as coisas. E aqui que vem a parte, de fato, de interligação das coisas. Então, vou criar, eu disse que eu ia usar um componente register header 32. Então, eu vou colocar ele nos pontos corretos. Ele recebe o clock, ele recebe o reset score, enable S, todas as entradas e saídas estão aqui mapeadas de acordo com os nomes dos sinais que eu dei. Pode ver aqui, ó, declarei um sinal que eu chamei de PAS. O que eu fiz foi criar isso aqui, ó. Desculpa... Isso aqui é a entrada. Então, o cara que eu chamei de PAS, que eu nem liguei ele nada ainda, mas este cara que eu chamei de PAS vai ligado na entrada paralela desse registrador. E cada um dos outros sinais também está aqui mapeado. Então, eu só liguei os meus registradores malucos que eu criei nas entradas e saídas corretas. E agora eu ainda preciso calcular, fazer aquele MUX que estava lá em cima, este aqui, ó. Como é que eu faço esse MUX? Tem um jeito simples, com cell score, select. Isso aqui é a cara do MUX. A saída PAS vai receber uma coisa dependendo do valor do cell score. O with select cria exatamente um MUX. Não preciso criar o componente MUX separado. Posso simplesmente jogar ele aqui. O que eu estou falando para o sintetizador cria um MUX aí. Esse MUX tem na entrada um cara chamado cell score, que eu já declarei ele aqui em cima. Na verdade, declarei ele em algum lugar. Acho que é uma entrada do circuito completo. É aqui, ó. Vem da unidade de controle. Então, pega o que a unidade de controle te entregar, e aí você faz o PAS, a saída desse MUX, receber ou um monte de zeros velho C, ou um monte de zeros velho C concatenado com 1. Isso aqui é o shift, no final das contas. Eu faço o shift para a direita. Aqui tem um 0 a menos, ó. Eu joguei um para a esquerda, o velho C. Então, são ou 16 bits zeros à esquerda, ou 15 bits zeros à esquerda, e eu shift para a esquerda. Ou seja, eu multiplico por 2 o velho C e coloco um 0 no final, né? Pode ser a multiplicação por 2. Ajustando aí, então, para 32 bits.
Para gerar o sinal de condição lá, para saber se o combo é maior ou igual a 16, eu fiz um mod OR aqui. Daria para fazer velho C maior ou igual a 16? Daria. Ele provavelmente não vai reclamar. Só que se eu fizer isso, eu vou gerar um componente maior. Vou gerar um comparador. Quando isto aqui simplesmente já basta. Então, por isso que eu não fiz um cara grande. Mas daria para fazer também. E aqui os sinais da saída. É bom, fica mais limpo o código se você deixar separado, por isso que eu gerei essas variáveis internas aqui, simplesmente ligando o velho S no score, o velho C no com. É isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Isso é o fluxo de dados. Mais nada. O fluxo de dados é burro, ele nem tem a menor ideia do que ele tem que fazer. Quem sabe o que tem que fazer é a unidade de controle. O que faz a unidade de controle? A unidade de controle implementa a máquina de estados que estava lá no SM. Só isso. Como é que é um bom jeito de fazer isso? Não é jogando um process gigante e tentar jogar todos os sinais misturados. O ideal é isto aqui. Declara os seus sinais. Isso aqui é padrão. Copia e cola isso. Preciso de 7 estados. Ok. Dá 7 nomes aqui dentro de estados. E aí, o que você faz é criar 2 estados, que são os únicos que interessam para você. O atual, current, e o próximo estado, que recebem quais valores? Esses aqui. Lembra quando a gente estava fazendo nas aulas, tinha que falar quantos flip-flops você precisava, e dar um código para cada um dos estados, 00, 01, 10, 11. Então, você está passando aqui para o sintetizador essa tarefa. Fala para ele, eu preciso de 5 estados. Te vira aí, dá um número para cada um deles, não quero pensar nisso. Eu tenho 2 variáveis com esse número de estados aí, que pode assumir um desses valores de estado, também não me interessa que valor que vai ser. Então, isso aqui é um jeito rápido de construir uma máquina de estados com quantos estados você precisar, sem ter que mapear quais são os códigos de cada um. Então, isso aqui, padrão, que muda de um programa para outro, é este pedaço, você pode precisar de mais ou menos estados. E, na sequência, você faz uma máquina de estados padrão. Por que padrão? Porque é a máquina de estados mais estúpida que você vai ver na sua vida. É um process que, quando vem o clock, você fala que o estado atual... peraí, desculpa... isso é. Quando for reset, o estado atual é o estado inicial. Qualquer outro estado, quando der o clock, se não é a inicialização do circuito, vai para o próximo estado. A lógica toda do próximo estado, eu vou fazer combinatória, 100% combinatória. Foi assim que a gente ensinou vocês a fazer no papel, inclusive. A lógica de próximo estado é puramente combinatória. Então, vamos fazer um circuito combinatório que diz o valor do próximo estado com base nas entradas e com base no estado atual. E aí que vem este pedaço de código. É um pedaço de código que a única coisa que ele faz é dizer qual é o próximo estado. Então, eu tenho aqui que o próximo estado recebe, e aí tem as possibilidades todas. Aqui vai depender, tá? Você pode ter uns ANDs, ORs, porque você pode depender do estado atual. Nesta máquina que eu fiz, não depende do estado atual. Por exemplo, podia ser algo do tipo... Bom, vou fazer o que é e depois o que poderia ser. Então, toda vez que o hit for 0, o próximo estado, não interessa onde eu estou, vai para o neutral. Toda vez que o hit for 0,1, eu tenho que olhar, bom, a entrada, o valor aqui do C maior ou igual a 16 é 0, então o próximo estado é esse aqui. Caso contrário, é este aqui. Se for um 0, o próximo estado é sempre miss. E se for um 1, o próximo estado é sempre good. Da onde eu ranquei essa coisa? Daqui, ó. Eu fiz uma máquina de estados que me dizia quais eram os próximos estados. É isso aqui que me diz, ó. Pode ver que toda vez que o hit for 0, o próximo estado, não interessa de onde eu estava, como é que eu cheguei aqui nesse teste, o próximo estado é neutral. Então, quando for 00, quando o hit for 00, o próximo estado é neutral. Só isso. Mas às vezes pode depender do estado atual, não tem problema nenhum. Então, você faz assim, quando o current state for igual a, sei lá, se for no início, só que você faz isso. Pronto. Se depender do estado atual e da entrada, você faz isso aqui. Fala, se o estado atual for esse e a entrada for essa, então você vai para o neutral S. Então, você pode colocar aqui também outras condições, né? O estado atual. Aqui eu não preciso, porque só dependo do valor da entrada, não interessa o estado anterior
para dizer qual que é o próximo estado. Ok? Também canônico, faça isso sempre para ficar igual à sua máquina de estado, isso aqui vai funcionar que é uma maravilha. E a última coisa, que essa é o cerne, enfim, é o outro cerne, né, na máquina de estados, a máquina de estado, a unidade de controle. A unidade de controle, ela tem que saber para qual estado você vai e o que diabo você faz em cada um dos estados. O que eu faço em cada um dos estados é dar alguma dessas saídas todas para o fluxo de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, quando que tem reset score, que é uma das minhas saídas? Vai ser 1 sempre que eu tiver no start S. Pode ver aqui que o único lugar na minha modelagem da unidade de controle que eu faço reset score é aqui, ó. Só quando eu estou no start S. Então, se eu estou no start S, eu estou dando 1 como saída para o fluxo de dados. É isso que eu estou dizendo aqui. O cell score, ele é 1 neste caso, aliás, o cell score é 1 nesses dois casos aqui, e é 0 nesse outro caso aqui. Então, o que eu vou falar é exatamente isso. O cell score é 1 quando eu estiver no fair ou quando eu estiver no good S. Caso contrário, é 0. Então, quando eu estou no fair ou no good S, é 1, todos os outros casos é 0, inclusive no start, tá? É que no start a gente não liga muito, a gente não vai fazer outras coisas, né? Não vai habilitar o score para receber um valor, então não vai fazer muita diferença. Ok? Então diga quando é 1, quando é 0, cada um dos das suas saídas. E, bom, está pronto o seu circuito. A única coisa que você precisa fazer agora é juntar, a unidade de controle com o fluxo de dados, que é o projeto completo. Esta aqui é exatamente a entidade que a gente sempre dá para vocês, com a cara, né, que o Judge vai utilizar. E o que ela tem são as entradas e saídas externas todas. Desculpa. Aqui tem as entradas e saídas externas todas. Internamente, componentiza o fluxo de dados e a unidade de controle. É exatamente o mesmo código que eu tinha mostrado antes, eu troquei entity por component. E interliga as coisas. Interligação, em geral, vai ser um negócio besta assim. Simplesmente pega cada uma das entradas de um e liga na saída do outro, e problema resolvido. O detalhezinho que tem a mais, que é aquele truque que a gente ensinou para ficar mais fácil de construir com fluxo de dados de unidade de controle, é isso aqui. Cria um bloco negado, que para o fluxo de dados você manda ele negado, para a unidade de controle você manda ele normal. Por quê? O que a gente está fazendo no final das contas é, a unidade de controle manda esses sinais para cá, para o fluxo de dados. Demora um tempinho para esses sinais ficarem todos estáveis. Quando vier o clock para o fluxo de dados, que vai ser na borda de descida, né? Isso aqui vem na borda de subida. Quando chegar a borda de descida, já está tudo estabilizado e o fluxo de dados faz o que ele precisar fazer. Demora um pouquinho, ele manda o sinal de condição para cá, para a unidade de controle. Então, na próxima borda de subida, esse CGTE, é C greater than or equal 16, já vai estar estável. Basta você não colocar um clock muito rápido, que vai dar tempo de tudo se estabilizar para o seu circuito operar corretamente. E, por fim, já que está tudo certo, a gente pode testar. Como criar um test bench? Tem várias formas de criar um test bench, eu fiz da forma mais enxuta, que é a seguinte: cria aqui a architecture DB do test bench, e a entity nunca tem nada, né, não tem entradas e saídas. O que eu vou fazer é criar aquele cara completo como componente. Isso aqui que tem dentro do nosso juiz, tá? Nosso juiz não é mágico, nosso juiz é simplesmente um test bench metido a besta, que ele imprime as coisas que a gente precisa para tirar uma nota disso. Ele vai fazer uma coisa, vai ter exatamente esse código lá dentro, components, e o nome do componente, que tem que ser o mesmo nome que está aqui, que a gente entrega para vocês. Então, respondendo a pergunta, foi do Vinícius, eu acho. Pode mudar esse nome aqui? Não, porque o test bench espera esse nome aqui. Peraí, este nome aqui, o test bench espera esse nome aqui. Quando eu criar o componente dentro do test bench, tem que ser o mesmo nome que está aqui. Se não for o mesmo nome, eu não consigo instanciar. Então, eu não consigo criar um componente de algo que eu não sei o nome. Esse é o problema. Por isso tem que manter o nome aqui. E a ordem, inclusive. A ordem, os sinais, tudo tem que ficar mantido igual. Declaro os sinais de entrada e saída, aí eu sempre coloco assim, clock, reset, hit, score, combo, beleza. Clock in, reset in, hit in, score out, combo out. Só para dar nomes diferentes, eu saber quando eu estou falando deste cara e quando eu estou falando dos sinais internos dentro do meu test bench.
Defino, enfim, isso aqui não é estritamente necessário, mas fica mais bonitinho falar qual que é o período do clock, qual que é a velocidade. 1 nanosegundo costuma funcionar, se você colocar 10 vai ficar um pouquinho mais lento, não tem problema. 1 nanosegundo de clock costuma funcionar muito bem com todos os circuitos que a gente está trabalhando aqui. E aqui tem um truquezinho só, não é essencial, tá? Mas é bom para um test bench, que é criar um bit que, quando você terminar a sua simulação, você joga ele em 0. Por que você joga ele em 0? Porque você vai fazer um end dele com o clock e vai parar o clock. Então, vou mostrar aqui no clock, vai ficar mais claro. Mas esse Keep Simulating aqui é só para o GHDL saber que, ó, acabou o GHDL, pode parar. É return. Como é um hardware, não tem return no hardware, né? O hardware está ali. Você coloca entradas nele, ele executa. Então, o jeito de mandar ele parar é você fazer o clock parar. E para o clock parar, um jeito simples é bota o clock do seu circuito junto com esse Keep Simulating. Quando o Keep Simulating for para 0, vai ser 0, né? 0 e qualquer coisa vai dar 0. Então, você mata o clock. É só por isso que tem esse truque aqui. Não é essencial, tá? Se não quiserem fazer isso, não precisa. Bom, aí tem que criar o... tá. Isso aqui é só a criação do clock, é um jeito de criar o clock, é só falar, ó, esse sinal de clock in vai ser não ele próprio, depois de um certo período, né? Chamei aqui de período, depois de um período sobre 2, metade do período do clock, você troca o valor. Então, se é 0, vai para 1, se é 1, vai para 0. Isso aqui é simplesmente um gerador de clock. Aí tem esse detalhezinho, então, isso aqui é um gerador de clock, perdão, sem esse truque. E este truquezinho aqui é só para falar para o simulador, ó, para de simular porque já acabou. Então, quando eu colocar isso aqui em 0, vou parar o clock. Que não dá para parar o clock fácil assim, né? Enfim, até dá, você fala quanto tempo vai fazer a execução, mas por preguiça, tá com end aqui que vai funcionar mais fácil. E aí, criei meus sinais. Conecto o meu Combo Manager aqui nos sinais que eu criei. Então, tinha todas as entradas e saídas, criei sinais com esses nomes, conecto nesse bendito desse combo, e agora que vem a parte, de fato, dos testes. Vamos gerar os sinais dos testes. Tem vários jeitos de fazer, dá para fazer na mão, um a um, os testes, mas quando forem muitos testes, é recomendado você fazer uma coisa com esta cara. É tipo um strut em C. Você constrói um conjunto de dados de entradas e saídas. É mais fácil fazer assim. Porque vai ficar mais curtinho o seu código. Não é estritamente necessário fazer dessa forma. Se quiser fazer só os sinais entrando, recebendo certo valor, um a um, dá também. Posso mostrar um outro cara aqui que faz sem essa brincadeira do pattern, mas o pattern é como o livro ensina, inclusive, e é um jeito que fica curto o seu código. Então, eu vou criar um struct que tem ali tudo que eu preciso, reset, hit, combo e score. São os sinais que eu preciso mandar aqui, ó. Se eu tenho o clock eu não preciso mandar, né? Mas o reset, o hit, o score e o combo estão todos aqui. E o que eu vou fazer é criar um padrão de valores com as entradas e as saídas. São várias linhas, no final das contas, eu falo, o primeiro cara que eu vou mandar como comando é isso aqui. Eu vou mandar reset em 1, vou mandar hit em 00, vou mandar combo. Isso aqui é a minha preguiça de fazer combo sendo um cara com 16 bits em 0, tá? Podia fazer isso aqui, ó. Tudo bem, ia funcionar. Mas aqui é só um pedaço de código para eu não ter que pensar se combo tem 16 bits ou tem 32 bits. Então tem uns truques aqui para fazer a conversão para mim. É necessário? Não, deixa de ser preguiçoso e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pronto. Funciona perfeitamente igual. A parte chata é que aqui eu vou ter que fazer isso 32 vezes. Ou copiar, colar esse monte de zeros. Então, como eu não estou com muito paciência para fazer isso, eu peço para ele, ô sintetizador, converte isso aqui para mim, por favor. Converte 0 para um unsigned, o valor de 0, um unsigned de que tamanho? Do tamanho dessa variável aqui, não sei se é 16, se é 32, o tamanho dessa variável, por favor. E transforma isso num bit vector, porque essa entrada aqui é do tipo bit vector. Então, é isso que o unsigned faz, transforma 0 em 32 bits zeros, no caso 16 bits zeros,
e enxerga isso como bit vector. É isso que esse pedaço de código está fazendo. Quando você não precisar fazer coisas numéricas, pode colocar os bits zeros e uns diretamente, vai funcionar bem. E aqui tem uma sequência enorme de testes, um monte de acertos, erros, chega até 16, tem 40 testes. Eu recomendo numerar nos seus comentários para saber onde porque você vai imprimir isso aqui depois. E, finalmente, vem o código de fato que faz os testes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar imprimindo esse simulation strat. Por que ele está imprimindo? Porque o assert verifique se isso aqui é verdadeiro ou falso. E, bom, eu estou falando, é falso. Então, ele necessariamente vai reportar esse treco. Aqui ele vai escrever simulation start na tela. Coloco keep simulate em 1 para habilitar meu clock, senão o clock vai ficar em 0 o tempo todo. E vou verificar se bate as coisas da entrada com a saída. Então, isso aqui é padrão, simplesmente gera um número aí para todos os patterns. Então, esse variável K é para passar por todos esses carinhas que estão aqui. 1 a 1. E vamos pegar os valores dos sinais. Isso aqui que é a parte de fato que interessa. O reset vai receber o primeiro pattern, então, o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, o valor do reset correspondente e o valor do hit. E esperar uma borda de subida do clock, que é o tempo necessário para atualizar a unidade de controle. E esperar cair o clock, que é o tempo necessário para a atualização do fluxo de dados. E esperar mais um tempinho, aqui eu pus 1/4 de clock, né? Então, esperei subir para a unidade de controle gerar os sinais. Esperei descer para o fluxo de dados gerar os sinais. E agora eu vou ver se o valor está correto um pouquinho depois, né? Porque demora depois de ativado o fluxo de dados para ele colocar os dados na saída. Logo depois que ele fizer isso, vamos verificar se as entradas e saídas estão batendo. Então, o score out e o combo out, que são as saídas do meu circuito, eu quero verificar se bate com o meu gabarito, que foi o que eu pus aqui, ó. Tudo isso aqui é gabarito. Quando eu mando o cara resetar, eu quero que saia 0 e que o score vá para 0. Então, vamos ver se está batendo aqui no meu código com o patterns, para esse teste aqui, teste K, o valor do score e o valor do combo. Se as duas coisas forem verdadeiras, então não faço nada. Caso contrário, eu vou escrever alguma mensagem de erro aqui, que tem truques para conseguir imprimir inteiros de uma forma amigável, no final das contas. É só isso que eu estou fazendo aqui. Se quiser simplesmente falar, erro no teste K, algo assim, vai funcionar. Aqui eu estou fazendo um monte de conversões para ficar bonitinho na tela, mas se não quiser ficar bonitinho, não tem muito problema. E acabou. No final fala que a simulação terminou, então, de novo, um assert false, que é para imprimir independentemente do que está acontecendo, e keep simulating 0 para o seu sintetizador saber que é para ele parar. Tendo feito tudo isso, você pode perguntar, tá? A qualquer momento. Vi que reduziu bastante o número de pessoas, mas a única coisa que você precisa fazer agora é da Playground. Ou fazer no seu próprio, se preferir. Então, estou abrindo o da Playground. Vamos testar no GHDL. Então, tem que fazer as configurações aqui na esquerda para falar, que a sua linguagem é VHDL. 2, que o cara que você vai testar, você vai chamar de testbench. Só testbench, ele já sabe que é .vhd. Aqui você tem que falar que é o GHDL. Ou então, se tiver com preguiça, vem aqui no exemplo, VHDL. Pega um qualquer, eu pego sempre o primeiro, que é mais fácil. É um OR. Ele já preenche tudo na esquerda para você. Então, não precisa se preocupar. Ele já pôs que é VHDL, já pôs que a unidade, que quem vai ser testado é o testbench. Aqui ele não põe GHDL, tá? Ele põe quase tudo para você. Então, quero GHDL 037, que é o único GHDL que tem aqui. Se você conseguir fazer testar aqui e funcionar, significa que o seu código está funcionando. E código que você tem que testar? O testbench. Vou copiar, colar. Opa. Eu só desfazer, porque eu eventualmente colei. E o cara que junta todo mundo, né? O combo C, combo FD e o manager num arquivo só. Então, eu tenho ele preparado aqui. É só copiar, colar, tá? É copiar, colar de cada um dos pedaços.
cola aqui. E roda. E reza. Ah, droga. Eu preciso logar primeiro. Login, save edits. É que eu esqueci que eu estava deslogado. Mas a conta da USP permite você fazer isso via Google. Então, vou logar via Google. Pronto. Problema resolvido. E agora sim eu posso fazer run. Tá, eu fiz alterações, provavelmente alguma coisa que ele não gostou. Deixa eu ver. Não foi lugar, foi operator, mas estranho, eu tinha feito. Eu sei o que é. É que eu tinha feito o teste com esse cara. Ah, não, eu não fiz o teste com esse cara. Eu sei o que é o problema. Eu não testei com este cara completo, que eu copiei e colei. Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer exatamente como eu recomendo que vocês farem. Pega o combo C, copia e cola. Pega o combo FD, esse aqui que eu testei. Só estou fazendo um undo aqui, eu brinquei de undo. Copia e cola, pega o completo, copia e cola. Isto deve funcionar. Salva esse negócio. Se não funcionar, vou passar por mentiroso. Tá vendo? Simulation Start, Simulation End, não teve nenhuma mensagem de erro, quer dizer que as coisas estão funcionando corretamente. Então, por exemplo, só para ter certeza, vamos quebrar o nosso test bench aqui, só para ter certeza que a função de impressão não está funcionando. Então, cometi um erro aqui, de propósito. O meu gabarito, eu errei o gabarito, tá? Tá vendo? O gabarito não está batendo, está funcionando a minha impressão de coisas erradas, é porque o meu gabarito está errado, no final das contas. Se eu deixar o gabarito bonitinho de novo, eu consigo dar run, e quem quiser fazer este teste aí na casa de vocês, vocês conseguem pegar diretamente daqui. Ok? Várias pessoas saíram ao longo, espero que tenham entendido sem a necessidade de chegar até o fim. Se tiverem mais alguma dúvida, bora lá. Sobre o código, sobre como construir, sobre coisas malucas que eu pus no meu VHDL. Fiquem à vontade. O que eu recomendo para vocês fazerem o projeto de vocês é copiar e colar este cara mesmo, fluxo de dados, unidade de controle, e o cara que liga os dois, e adaptar para o código de vocês. E o fluxo de dados vocês vão ter que fazer, o ASM vocês vão ter que fazer, os sinais correspondentes vocês vão ter que fazer. Pergunta do Kevin. A ordem na hora de testar no EDA sempre precisa ser primeiro a unidade de controle, seguida de fluxo de dados e o manager? Não, você pode fazer em qualquer ordem que ele aceita. Não é igual ao C, que você tem que declarar em sequência as coisas. Então, só para dar um exemplo, eu vou tirar o meu cara completo, vou jogar ele lá para cima. Run. Simulation Start, Simulation End, tudo funcionou. Vocês não conseguem provavelmente ver que está meio pequenininho, deixa eu dar um zoom aqui. Mas, Simulation Start, Simulation End, funciona numa boa, não precisa ter uma ordem específica. Você precisa de ordem por algumas coisas que vocês vão ver lá na disciplina de compiladores. Hardware não precisa, em um certo momento ele acha o componente e ele faz as interligações, não tem problema nenhum. Camila, professor, mas se todo mundo copiar a mesma estrutura, não vai acusar de plágio, mesmo que mude para o nosso projeto pessoal? Não, porque eu duvido que vocês vão usar os mesmos nomes para sinais, duvido que vocês vão usar o mesmo número de máquina na máquina de estados, duvido que vocês vão pegar cada um dos estados de vocês e colocar exatamente a mesma coisa, do tipo, o que é ativado em cada um dos estados. O que muda, no final das contas, o que interessa para a gente, que tem que mudar de verdade, que é o que nos interessa, é vocês construírem isto aqui de uma forma que seja razoavelmente boa. Então, não vai ficar igual.
e se ficar igual, a gente entende que essa estrutura é uma boa estrutura. Então, a gente vai ficar feliz se ficar parecido com isto aqui. Tá? Não se preocupe, a gente não vai ficar brigando com plágio, a não ser que seja muito óbvio o plágio, porque essa é uma boa estrutura para se construir. O professor, no enunciado não diz que pode ter apenas 2 estados? Depende do teste, né? Depende do projeto. Os projetos 1, 2 e 3, acho que podia ter... Bom, o 2 e o 3 eu tenho certeza que você pode usar quantos estados você quiser. Eu dei uma sugestão de quantos estados seria bom ter. No projeto 1, eu tenho quase certeza que não tinha número máximo de estados. Quase certeza. Mas eu posso estar enganado. Se você tiver um número máximo de estados, então você vai ter que vir aqui no seu, enfim, no seu diagrama, você tem que conseguir construir com 2 estados apenas. Mas, enfim. Esse reset seria entrada, início do EP1? Então, é que depende depende de onde você está, como você está projetando, né? O reset, neste caso, seria o não início, né? Quando dá o início, você vem para cá. Então, não sei exatamente. Não, porque quando o início for 1, você chega nesse estado e você continua, né? Eu acho que no projeto 1 você não tem isso. Você simplesmente, depois do início, você vai andando, você não tem que fazer verificações extras. Quase certeza disso. Mas, enfim, você vai ter que adaptar necessariamente o diagrama ASM e aí você transfere isso para o seu código. Então, tem um QD, Pedro, mas não é exatamente a mesma coisa. Guilherme agradecendo, de nada, espero ter ajudado, espero que receba menos códigos. Professor, não estou conseguindo fazer. Dá uma olhada no meu código, e é basicamente um código em C. Não faça um código em C, não vai funcionar. E se funcionar é mágica, tá? Eu não sei explicar quando funciona o código em C. Eu não sabia na minha graduação, mas meus códigos em C não funcionavam, então... Murilo, o laço principal deve ter apenas 2 estados, não a MF toda, pelo que eu entendi. O laço principal deve ter 2 estados, não a máquina de estados toda. Talvez, deve ser alguma coisa do tipo, você primeiro soma, sei lá, você precisa somar e depois subtrair. Você primeiro soma no estado, e no próximo estado você subtrai. Você divide, algo assim. Talvez seja isso. Mas eu não tenho certeza, tá? Isso deve ser o projeto 1. O projeto 1 é do Glauber, eu não lembro muito bem do enunciado. O 2 e o 3 eu tenho certeza que não tem número máximo de estados. O 4, o Marco Túlio pode me corrigir, eu acho que também não tem essa restrição de número máximo de estados. Não, mas no 4 a gente dá a unidade de controle, quer dizer que eles não têm que se preocupar com isso. Entendi. Então... Mais alguma dúvida? Podem, eu fico aqui o tempo que vocês tiverem dúvidas, tá? Foi o que eu falei quando eu marquei. Começa às 6, vai até vocês encherem o saco de mim. Marcos, eu acho que todo mundo entendeu tudo, viu? Até eu entendi, imagina eles. Eu aprendi VHDL para fazer essas coisas. Tá, tem mais coisas aqui. No enunciado 1 diz, como restrição de tempo, cada operação de cálculo de resto deve ser realizada em no máximo 200 mil ciclos de clock. Esse limite será calculado... tá. Perdão, essa restrição é para a gente evitar loop infinito, tá? É do tipo, não pode rodar infinitamente. Você tem que dar uma saída 1 depois de 200 mil ciclos de clock. Isso é mais do que o suficiente para fazer qualquer coisa que a gente colocou para vocês. Tá? Mas é o número máximo de ciclos, ou seja, de bordas de subida. Então, quantos estados você quiser usar, não tem problema. Sei lá, você precisa de 10 estados para resolver cada cálculo. Enfim, 10 estados, vão ser 10 ciclos. Então, relaxa, 200 mil ciclos é coisa para burro. Isso não é nenhuma restrição. É que o juiz para depois desse tempo. Murilo, estou vendo problema com esse limite de ciclos de clock. Tem algum erro
que possa estar causando isto? Tá. Em geral, quando o seu código ele não dá, ele ultrapassa esse limite de ciclos de clock, significa que você não está dando o fim, não está falando a saída fim, colocando ela em 1 a tempo. Ou que seja, você nunca coloca. Você termina o seu cálculo e não coloca a saída em 1. Uma outra coisa que a gente chegou a ver em alguns códigos é que o cara coloca a saída 1, o fim igual a 1, mas ele coloca de forma assíncrona. Ao colocar em 1, logo no próximo estado ele zera de novo. E aí, às vezes, não dá tempo de estabilizar, não dá tempo de ver. Pensa assim, se fosse um hardware de verdade, para que é essa saída fim? É para você, olhando para o hardware, se tiver na sua mão, quando a saída fim for 1, acende uma luzinha. Basicamente, se você acende a luzinha muito rápido e depois apaga, o operador não vê. O nosso juiz também não. Mas o mais provável, neste caso, é que você não tenha colocado a saída fim em 1. Porque o nosso juiz, se você coloca em 1 por meio ciclo de clock, ele pega. Mas talvez seja isso o problema. Murilo, estou tendo problema com esse limite? Tá, foi o que eu acabei de falar. O erro comum é exatamente esse, não estar colocando fim em 1, e de preferência mantendo o fim em 1, depois que acaba a execução. Colocar em 1 é essencial, manter em 1 é bom. Camilo, obrigado pela aula, professor, de nada. Paulo, professor, eu tenho uma dúvida com relação ao formato de arquivo a ser enviado no Judge. Tá. Tá. Qual que é o formato? O formato é texto. Se você fizer no Notepad, vai funcionar. É isso? A dúvida, Paulo? Tá. O testbench e o outro arquivo com fluxo de dados unidade de controle são anexados na conversão para o TF8. Tá, vamos lá. O que você tem que entregar para o Judge, Paulo? Você tem que... Aqui eu fiz 3, né? Eu fiz 4 com o testbench. O testbench você não entrega. O testbench relaxa, o Judge é o testbench. Isso que ele faz. É um código muito parecido com esse aqui. Então, por isso que é bom vocês fazerem, né? Porque vocês estão simulando uma coisa muito parecida com o Judge. E a gente sabe que tem os Judges paralelos, não tem problema, pode utilizar. Que é uma coisa parecida com isso, o código. Eu recomendo olharem o que os seus colegas fizeram como Judge paralelo. É uma boa. Vocês aprendem a fazer testbench, não tem problema nenhum. A gente está dando alguns de exemplos, vocês podem usar os colegas de vocês de exemplos. O que você precisa entregar? Você precisa entregar o fluxo de dados, a unidade de controle e o cara que junta os dois, né, que ele faz isso aqui, ó, esse port map de ambos, em um único arquivo. Então, o que eu fiz no EDA é exatamente o que você precisa fazer. Pega esse cara, copia e cola. Tipo, seleciona tudo, copia, cola lá para dentro. Logo abaixo, acima, do lado, onde você preferir, copia e cola o C, copia e cola a FD. Isso vai te dar um único arquivo que tem tudo. Fluxo de dados, unidade de controle e o cara que junta as coisas. É esse desenho aqui que a gente costuma mostrar para vocês. Você entrega este cara aqui, o grosso externo, é a entity que a gente entrega para vocês, você tem que fazer architecture juntando o fluxo de dados e a unidade de controle. O fluxo de dados está aqui, a unidade de controle está aqui. Se você entregar esses 3 arquivos em um só, copiando e colando mesmo, não precisa fazer mais do que isso. Colando numa Notepad, algo que seja um formato padronizado, é isso que você tem que entregar. Notepad++ vai funcionar numa boa. O padrão do Notepad++ é o TF8. Vai funcionar. Fernando, professor, poderia redisponibilizar os arquivos? Pois para mim eles não aparecem tabulados. Eu enxergo o código todo em apenas 4 linhas. Os arquivos do quê? Do combo em si? Porque os arquivos do combo, eles estão no... eu acho que eu entendi qual que é o seu problema. Fernando, acho que é o seu editor, tá? Usa um Notepad++ ou qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que um Notepad e WordPad. E Word. Notepad++, Sublime, são bons softwares para ver as coisas tabuladas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui é tudo tab, assim, é espaço e tab 100% sem caracteres especiais. Então, é difícil não aparecer tabulado. Notepad++ é seu amigo, Sublime também, mas Sublime é pago. Assim, a versão completa é paga. O Notepad é 100% free, por isso que eu prefiro o Notepad++. Mas é isso, o código que está lá é exatamente esse que eu abri aqui.
Eu acho que é diferença de editor. Murilo, fim recebe 1, when current state igual a fim, else 0. Algo assim. Deixa eu ver. Tá. Mas você fica nesse estado fim? Murilo, se você fica no estado fim, deve funcionar numa boa. A parte... Tá, só tem uma coisa. Se você estiver no estado fim, planeje sair do estado fim quando tiver início igual a 1, né? Porque senão você faz o primeiro teste, aí você chegou no fim, você entregou. Aí o judge fica super feliz. Aí ele fala, vamos iniciar o próximo teste. Seu código ignora o comando do próximo teste. Então, não tem problema nenhum. O seu código parece estar perfeito, só falta... Enfim, não sei como é que está seu código, mas você tem que sair do estado fim quando o início for 1. Ok? Talvez seja isso. Tá. Por hora mais nada. Quando tiver mais gente aqui, estou continuando. Tem gente saindo. Quem for, até a próxima. Boa sorte. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato quando vocês precisarem. Bom, eu vou interromper a gravação. A gravação vai estar disponível para vocês em breve lá no Disciplinas, como todas as outras, ok? Então, já vou fazendo isso. Se tiver mais dúvidas, eu pego as dúvidas logo na sequência. Deixa eu interromper a apresentação e interromper a gravação.